já que a gente está falando de 2MV, né? E vocês vão ver em vários vídeos, né? Quando se fala de 2MV, associado a um outro cara que eu tenho que falar aqui, aproveitando, eu tenho que falar dele aqui. Normalmente, quando você está olhando aqui, até agora, né? Na verdade, sempre você vai estar vendo assim, olha, tempo gráfico, né? 1 minuto, 5 minutos, tá? 15 minutos e assim vai. No dia a dia, eu sempre estou olhando para esses três caras, né? No intraday, é os três caras que eu olho. É o gráfico de 1 minuto, o gráfico de 5 minutos e o de 15 minutos, tá? Eu coloquei aqui para gente, para facilitar, um outro tipo de gráfico, tá? Vamos clicar aqui, olha, vamos olhar. Esse tipo de gráfico aqui, ele é diferente do tempo gráfico. Na verdade, ele é atemporal, ou seja, ele não olha para tempo. Cada vez que completa um candle aqui, não quer dizer que passou, por exemplo, 1 minuto aqui, 5 minutos, nada disso. Então, esse tipo de gráfico, ele chama Renko, tá? A tradução de Renko é tijolo, né? Então, tá com cara mesmo, né? Parece, né? Cada um desses candles ou tijolinhos aqui, ó, tá? Ele tem um tamanho que, observa, são sempre o mesmo, tá? É do mesmo tamanho cada um deles, se reparar aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro, colocar em cima de cada um dos tijolinhos, colocar em cima desse tijolinho aqui, ok? Olha lá, a variação de pontos desse candle é 45 pontos. Bom, então pega aí, vamos pegar esse outro vermelhinho aqui. Peguei esse vermelhinho, um negativo. Funciona a mesma coisa, tá? Da questão do verde, do vermelho, né? Negativo e positivo funciona do mesmo jeito que o temporal, que o tempo, né? Que o gráfico de tempo. No entanto, olha lá embaixo, a variação 45 pontos. Bom, peraí. Então, vou pegar aqui. De novo, 45 pontos. Bom, então peraí. Como é que calcula esse tamanho de cada um dos tijolinhos, ok? Posso ter tijolos de tamanhos diferentes. Então a gente vai usar aqui a calculadora, ok? Bom, primeira explicação é que no caso do mini índice, por exemplo, quando eu coloco uma compra, uma venda, não tem eu colocar, por exemplo, no 132.192, ou é 195 ou 190, ou até 200. Ou seja, é de 5 em 5 pontos, na verdade, ok? Legal. Esses 5 pontos, que é o mínimo, a gente chama de tick, tá? Então a gente pode dizer que é o seguinte, o Renko aqui, ele trabalha com ticks. E aí vem a brincadeira, 10R, né? O que que é 10R, né? Como eu chego a esse tamanho de 45 aqui, ó, 45 pontos para cada um dos tijolinhos. Assim, ó, a gente pega o 10, tá? Multiplica por 5, me dá um valor de 50, menos 5. Olha só, exatos 45, ok? Bom, então esse é o primeiro comentário, né, aqui. Quem trabalha com esse tipo de gráfico gosta, né, de não olhar tempo. Então, por exemplo, uma coisa importante do Renko, tá? Quando ele fica assim de ladinho, então se é 45, 45 aqui, ó, numa faixa de 90 pontos aqui, esse é o tipo, o padrão que quem usa o Renko gosta de ver, tá? Então o que acontece? Quando tem esse padrãozinho, usando também o 2MV, pintou um branco, que no caso é cinzinha, o que que eu vou fazer? Nesta vela que tá aqui, ó, tá? Que é a vermelhinha, eu faço a venda aqui e coloco o meu stop aqui para cima. Se quiser, dá para colocar até acima do tijolinho anterior, ok? Isso é assim, eu particularmente não gosto muito, tá? Mas essa é a ideia, né, do gráfico Renko, tá? Sempre você vai ter sempre a mesma variação de pontos. Ah, mas Moita, peraí. E se passar
por exemplo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e ele não mudar a variação de pontos. Então, ou seja, cada tijolinho desse, observa, né, ele sempre está um grudadinho no outro. Só começa a abrir o próximo tijolo a partir do momento que ele começa a trabalhar numa outra faixa de preço. Ele vinha trabalhando, por exemplo, aqui, numa faixa de preço, aqui tem exatos 45 pontos. Então, quando ele passa a trabalhar do 46 ao 90, por exemplo, os mais 45, ele cria um novo tijolinho. É assim. Assim, tem gente que adora isso aqui, né? Tá? Eu particularmente não gosto. Por que que eu não gosto dele, né? Primeiro, vamos fazer uma coisa aqui. Mas isso é uma pergunta muito comum, né? Mas esse gráfico de Renko de 10R equivale a que gráfico temporal? Não, não dá para fazer isso aí, tá? Então, é temporal, ele vai funcionar por variação de pontos, né? E vamos mudar um pouco para poder entender um pouquinho melhor. Vamos, em vez de 10, como que a gente faz? Clica aqui, ó, no meio, escreve assim, ó, 20, só que a gente coloca R aqui, tá? Olha só, 20R, Renko, tá? 20 ticks. Então, vamos dar OK. Vamos pegar a nossa calculadora esperta e vamos fazer assim agora, ó. 20 vezes 5 igual a 100 menos 5, tá? 95, será? Vamos olhar aqui. Vou colocar em cima de cada um deles aqui, ó. Por exemplo, colocar aqui em cima desse. Opa, mostra para mim. Vou clicar aqui do lado. Olha lá, 95 pontos é a variação. É a variação de pontos. Vou colocar nesse outro aqui. 90, opa, vai dar 95? 95, ok? Às vezes tem que clicar na tela e demora um tempinho, tá? Legal. Bom, dá para usar o Renko, né, como gráfico principal, e como que ele se comporta também junto com os outros indicadores? É quase da mesma forma, ok? Então, é assim, eu particularmente não gosto, mas por que que você não gosta, Moita? Caramba, né? Porque é o seguinte, aqui eles são carequinhas, né? Como assim carequinha? Ele não tem cabelinho em cima, também não tem para baixo aqui. Eles são, falta o quê? O pavio aqui. O pavio, para mim, ele é fundamental, né? Quando eu pego um gráfico, que nem, por exemplo, os 5 minutos aqui, de tempo, para mim é importantíssimo, né? Eu saber, por exemplo, aqui, vou aumentar um pouco mais para a gente enxergar. Vou vir aqui, olha. Tá vendo? Eu estou vendo o quê? Um martelinho aqui. Esse sinal é hiper importante para mim, principalmente nos 5 minutos. Tá, ele vinha de uma queda e de repente ele faz o martelinho aqui. Putz, numa região que eu imagino que seja de compra, por quê? Porque aqui foi o fechamento do dia anterior, um martelinho. Então, normalmente eu quero ver esse tipo de sinal aqui. Como também eu quero ver outro tipo de sinal, que nem esse aqui, ó. Isso aqui é um candle de indecisão. Então, bom, aquela história, está indeciso, ele não sabe se vai cair, nesse ponto aqui exato, ele não sabe se vai subir. Bom, se o próximo candle abrir para baixo dele, muito provavelmente ele vai cair. Se abrir para cima dele, provavelmente vai subir. Então isso aqui para mim é importantíssimo, né? Se eu olhar só pelo Renko, só vejo tijolo. E para mim é fundamental essa coisa, né, de eu enxergar a briga, né? Na verdade, o que nós estamos vendo aqui é briga entre os compradores e vendedores. Quando é vencido muito rápido, adivinha, deu um candle rápido aqui, tá? Mas ficou consolidado, tá? Então, isso em conjunto com o estocástico me ajuda bastante, ok? Mas, Moita,
dá para colocar a velinha aqui. Tem uma possibilidade que é fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui na aqui aonde estamos, ó. Opa, aqui, ó. É aqui, desculpa, tá? Então aqui tá o automático, tá? Eu posso colocar barra, qualquer tipo, mas eu falo assim, eu quero candlestick. Ou seja, eu estou num gráfico de Renko, mas eu quero que ele se comporte parecido com um candlestick, tá? Mas só que é o seguinte, qual é o problema disso aqui? Ah, então tem velinha aqui. Não, mas ele só tem de um lado, tá vendo? Ou a vela está embaixo, ou a vela está em cima. Quando é positivo, desculpa, a vela não, tem um pavio embaixo ou um pavio em cima, né? Quando ele é positivo, o pavio fica embaixo. Quando ele é um candle negativo, o pavio fica em cima, só isso. Mas não me dá a sensibilidade que tem um gráfico desse daqui, que eu consigo enxergar os candles, ok? Bom, e apesar de eu não gostar de usar, é importante, né, que você, né, que está estudando, de repente coloque. Eu operei bastante tempo, né, com o gráfico de Renko, tá? Mas assim, me faltava essa sensibilidade da briga, do tipo de candle que ele vai formar, ok? Bom, depois talvez, né, eu vou criar mais vídeos e de repente eu vou estar só falando mais detalhadamente do Renko, tá? Mas ele vai funcionar assim, com a velhinha ou não, né? Mas já que é para deixar, vamos deixar ele automático aqui. Ele vai funcionar e a coloração também funciona igualzinho, né? O 2MV. Então, é isso. Vale a pena depois, colocar 10R, 5R. 5R, então, é bem maluco, né? O que é 5R? Olha, vamos voltar aqui a calculadora, ó. Colocar qualquer número de coisa, tá? 5 vezes 5 menos 5 dá 20. Ou seja, se eu colocar aqui, ó, vamos colocar só para ver, 5R, para colocar aqui, ó, 5R, tá vendo? 5 ticks. Então, olha só, bem pequenininho, ou seja, é muito rápido isso aqui. Apesar de não estar olhando o tempo, mas ele se movimenta muito rápido. Uma hora a gente põe para a gente ver como que fica, né? Mas olha aqui, cada um desses caras aqui varia 20 pontos, tá? O que é interessante também, que nem esse pedaço aqui, isso aqui de repente pode ser um gap, né? Quando tem um gap, ele não deixa de preencher também, ele preenche com uma cor um pouquinho diferente. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui tá no 5R, né? Vou pegar aqui no 10R, que é mais rápido de achar, deixa eu ver se eu acho, tá? Então, por exemplo, olha assim, tá vendo? O dia já começou aqui com gap, tá? O preço tinha fechado aqui em cima. Ele veio com gap. O que acontece? Deixa eu aumentar para perceber. Ele muda um pouquinho a cor, ó, mas preenche, tá? Não fica entre esse espaço e esse sem colocar um candle. Ele coloca lá para juntar, tá vendo? Um fica coladinho no outro, ok? Bom, eu acho que já falei bastante, né, do 2MV. Era importante falar um pouquinho do Renko, né, até por experiência e treinamento mesmo, né, enquanto, mas coloca, lógico, no simulador, use esse cara aqui, tá bom? Eu acho que vale a pena testar, colocar 20R, 30R, por exemplo, olha, são maiores, tá? Olha só, maiores. Mas o que que muda o tempo? Não, é o tamanho, né, nesse caso aqui, olha só, 145 pontos, tá? Então, assim, aumenta, quer dizer, não que aumente a velocidade, mas dá tempo da pessoa pensar, né? Então, eu já trabalhei com 20R, 10R, né? Tempos maiores, não, mas variações maiores, né? Eu também já trabalhei. E as cores, elas vão acompanhando
o tamanho da variação do renco, ok? Bom, dentro do 2MV, né, tinha que falar do renco, eu acho que por essa videoaula de hoje, acho que a gente completou, tá? Acho que ficou legal. Nesse momento, né, a gente já tem o nosso gráfico lá, completo, né, com tudo que eu normalmente uso nas minhas lives, ok? Desde o primeiro vídeo até agora, foi para montar isso. A ideia da, do nível básico é exatamente colocar o mínimo necessário, né? E tem bastante coisa, né? Quer dizer, você pode usar uma ou mais coisas, ou tudo, né? Que nem eu uso, tá? Para você conseguir iniciar. Vão ter outros vídeos, mas mais focados em um ponto ou outro, talvez indicadores, sticks, tá? Mas é isso aí. Por essa videoaula, ficamos por aqui. Inscreva-se no canal, comente as lives e videoaulas. Se você curtiu, dê seu like. Faça críticas e dê sugestões. Ajude a melhorar o conteúdo. Divulgue e compartilhe com seus amigos. Participe!